Importante. Os presbíteros devem lembrar que eles não são os donos das ovelhas, que eles não são os donos do rebanho. Eles estão ali colocados numa posição de pastoreio com responsabilidade e eles haverão de prestar contas àquele que é o dono do rebanho. As ovelhas são de Deus, compradas com sangue precioso do Senhor Jesus. E isso faz com que a responsabilidade dos presbíteros em pastorear o rebanho aumente duplamente. Primeiro, porque estão pastoreando almas que não lhe pertencem. E segundo, porque o dono delas é Deus a quem eles haverão de dar contas. É uma responsabilidade muito grande e não é à toa, portanto, que no Novo Testamento as qualificações para que se seja presbítero são qualificações extremamente detalhadas e extremamente elevadas. Não são todos os homens cristãos que atingem esse perfil e estas condições, porque o presbiterato é de fato uma coisa séria. É aos presbíteros que Deus encarregou o cuidado do seu rebanho, que foi comprado por um preço precioso. Note ainda que o texto diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Literalmente no grego, o rebanho de Deus que foi aloteado ou que foi repartido para vocês. A ideia é que os presbíteros, eles são responsáveis não por todas as ovelhas do rebanho de Deus, mas por aquelas que lhe caíram por lote ou por sorte, aquelas que a providência de Deus trouxe para debaixo da sua autoridade. Isso também é muito importante, até para nos aliviar e nos lembrar que o sistema correto é que onde há um rebanho, ali também há os seus líderes eleitos da forma correta e que vão governar aquele rebanho da forma correta. Eu não sou responsável pelas ovelhas de outros, mas há o rebanho de Deus que há entre vós. Essa expressão significa que nós temos responsabilidade para com aqueles que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Isso é muito bom para que nós evitemos pescar em aquário alheio, na verdade. Existe às vezes um problema de ética quando os pastores estão interferindo nas situações ou nos problemas ou nas questões de ovelhas que estão debaixo de outros pastores. Mas a nossa responsabilidade é para com aquele rebanho que nos foi confiado. Bom, é tudo isso que está aqui envolvido nessa questão do pastoreio. Deixe-me só rapidamente focar no ponto que eu considero essencial. É que, da perspectiva bíblica, os presbíteros são pastores do rebanho. Compete a eles, e não somente ao pastor, zelar pela alma daqueles que lhe foram confiados, orar por eles, orar com eles, cuidar para que eles tenham liderança, protegê-los, ajudá-los em todas as circunstâncias. Enfim, cada presbítero é um pastor e juntos formam uma equipe pastoral da qual Deus haverá de cobrar a responsabilidade do rebanho que foi confiado a eles. Agora vamos para a segunda parte da nossa palestra, que tem a ver com a questão das motivações. É sempre importante lembrar que Deus se preocupa, ou Deus dá muito valor à questão da motivação. Biblicamente falando, nós podemos às vezes estar fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Às vezes nós podemos estar exercendo ou fazendo a obra de Deus, mas estamos buscando glória, recompensa financeira, sucesso, popularidade, enfim, qualquer outra recompensa que não realmente o desejo de agradar a Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, ao dar as instruções aos presbíteros para que pastoreiem o rebanho de Deus, ele coloca sob a forma de 3 antíteses ou 3 contrastes as motivações erradas e certas que devem acompanhar o presbiterato. As erradas que não devem, é claro, e as certas que devem acompanhar o presbiterato. A primeira tensão que nós vemos aí, o primeiro contraste, é colocado no verso 2, quando ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Aqui nós temos a questão da motivação, da espontaneidade. O motivo errado pelo qual alguém se torna presbítero é o que Pedro chama aqui por constrangimento. Eu já vi isso acontecer. A família indicou, a esposa indicou, os amigos disseram: você tem que ser presbítero, aceite concorrer. Ou pressões outras aconteceram que a pessoa acabou concorrendo ao presbiterato, foi eleito, mas ele está ali pelo motivo errado. O motivo certo, diz o texto,
é que ele deve fazer isso espontaneamente como Deus quer. Ou seja, ele deve ser motivado por Deus, ele tem que ter um chamamento, uma compulsão divina, uma compulsão que procede do desejo de servir a Deus naquele ministério, de buscar a glória de Deus no serviço aos santos, de zelar pela alma daqueles que foram confiados. Boa parte dos problemas que nós encontramos no presbiterato, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é que pessoas foram para ali conduzidas constrangidas, ou seja, não foram pelo motivo correto, que é um desejo espontâneo do coração de pastorear o rebanho de Deus. E aqui nesse ponto eu gostaria de fazer um comentário que eu traria mais para a nossa reflexão, já que nós estamos estudando a questão do presbiterato bíblico. É muito frequente nas nossas igrejas que nós vejamos o diaconato como sendo um passo anterior ao presbiterato, quando na verdade são duas funções distintas. Porque não se pede do diácono que ele seja pastor. O diácono ele tem a ver mais com a administração da casa de Deus, das coisas pertencentes ao serviço divino. Enquanto que aos presbíteros se pede que pastoreiem um rebanho. Frequentemente nós vemos que as igrejas entendem que o diaconato é uma espécie de presbiterato inferior. E que primeiro a pessoa tem que cumprir o diaconato para depois ser promovido a presbítero, como se o presbiterato fosse um diaconato glorificado ou coisa similar. Então, para mim, isso é um erro de estrutura na nossa igreja. São duas funções distintas, são dois perfis distintos. Quem entra no presbiterato deve entrar por vocação, por chamado, porque ele vai pastorear o rebanho. Não estou dizendo que, eventualmente, alguém que começou como diácono não possa sentir o desejo, a vontade, o chamado de Deus para servir como presbítero. Mas, para mim, o erro reside em nós pensarmos que o diaconato é uma espécie de escola de treinamento para presbítero, que primeiro eles têm que fazer o diaconato para então se qualificar para presbiterato. São duas coisas completamente diferentes. Eu acho, creio, baseado na palavra de Deus, que ser presbítero, pastor do rebanho, tem a ver com chamamento divino. Há um perfil, há uma qualificação. Alguém que faz, segundo as palavras de Pedro, espontaneamente, voluntariamente, levado pela palavra de Deus, falando profundamente ao seu coração. Essa é a primeira diferença, ou são as duas motivações diferentes colocadas por Pedro. O segundo par de motivações está ainda no verso 2, quando ele diz assim: pastorear o rebanho de Deus, não por sórdida ganância, mas de boa vontade. Naquela época, presbíteros recebiam salário da igreja, exatamente porque eles eram também pastores do rebanho. E muito facilmente, onde há salário envolvido, pessoas gostariam de ser presbíteros e pastores movidos pela ganância, que Pedro chama de sórdida. Porque se a ganância em si mesmo já é um pecado, quando ela domina a nossa intenção nas coisas referentes a Deus, ela vira uma sórdida ganância, pior do que ganância, porque nós estamos envolvendo aí as coisas de Deus. Não são poucos os casos em que pessoas ocupam liderança nas igrejas visando o lucro financeiro, movidos não, como diz aqui Pedro, pela boa vontade, aquele desejo de servir, ainda que não receba recompensa nenhuma, o desejo de agradar a Deus em tudo, de prestar a Deus um serviço voluntário. As pessoas deixam de servir por esse motivo e o fazem motivados pela sórdida ganância. Na relação pastoral, principalmente, creio que isso aqui se aplica. Eu sei que pastores têm que vestir, eles têm que morar, eles têm que educar os seus filhos, eles têm que comer, eles têm que viver. Mas a partir do momento em que as pessoas entram no ministério, se dedicam ao pastorado, como sendo um meio de vida, um bico, para ganhar algum tipo de dinheiro de subsistência, nós temos aí uma motivação errada. E eu creio que aqui nós temos a raiz de muitos dos problemas que nós encontramos no ministério e no pastoreio. Na nossa denominação, nós temos um número excedente de pastores hoje. Ao mesmo tempo que existem pastores sem igreja, nós notamos que há igrejas sem pastor. Há igrejas que estão sem pastor. Por que isso acontece? Infelizmente, o que acontece às vezes é que os pastores não estão dispostos a ganhar menos, ganhar pouco, para se dedicar a uma igrejinha que não pode dar um salário melhor, uma situação de vida melhor. O que revela em muitos casos que a motivação para o serviço